vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, ela termina, né, com a explosão de 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Foi o que encerrou a Segunda Guerra Mundial. Se a Alemanha não tivesse sido derrotada antes que essa arma americana fosse desenvolvida, é que a arma atômica americana foi desenvolvida, ela fez o primeiro teste depois que a Alemanha já tinha sido derrotada. Ok? Senão o alvo seria a Alemanha e não seria o Japão. E uma das coisas interessantes que vocês podem notar é que quando os americanos escolheram o alvo no Japão, eles não escolheram alvos militares. Hiroshima e Nagasaki não era alvo militar. Inclusive, Hiroshima e Nagasaki nunca tinha sido atacado pela força aérea aliada. Pouca coisa, só bombardeio, só na cidade. Por que eles escolheram uma cidade intacta? Simplesmente com o único objetivo: testar os efeitos de uma bomba. Entendeu? Porque você não pode, se você bombardeia uma cidade já destruída, você não sabe o que a bomba atômica destruiu. Ok? Então, após o lançamento das bombas, após o Japão se render, imediatamente os cientistas americanos foram enviados no local para avaliar os efeitos da bomba nos prédios e na população. O que ela destruiu, como ela destruiu, quais os efeitos da destruição de uma bomba, da radiação, tudo foi um grande estudo, né? E para mostrar que era uma arma definitiva, que não tinha como você vencer essa arma. Então, ou você se rende, ou... Vocês teriam te perguntar, por que não lançaram a bomba em Tóquio? A capital do Japão. Simplesmente porque Tóquio já estava totalmente destruída. Os aliados acabaram com Tóquio. Eles começaram a lançar bomba de napalm em Tóquio. Sabe que bomba napalm? Bomba napalm é chamada bomba incendiária. Ela foi feita para incendiar. E como os japoneses, as casas eram tudo de madeira, papel e madeira, você tem que lançar uma bomba incendiária, a bomba destrui uma parte e o incêndio destrui o resto. Durante 3 dias seguidos, a Força Aérea Americana bombardeou dia e noite. Terceiro dia você não via mais Tóquio. Era um incêndio só, era uma destruição só. Tá? Então, por isso ela não foi alvo de uma arma nuclear. E o japonês tinha uma filosofia: não me rendo nunca mais, né? Eu prefiro fazer harakiri, mas não me rendo. Então os americanos calcularam que a guerra ia durar, sabe lá quando? Naquelas ilhas japonesas, naquelas ilhas do Pacífico. Ninguém ia tirar japonês da ilha lá, cara, era difícil. Era uma guerra de guerrilha, era uma guerra difícil. Os americanos não estavam treinados para isso. Os americanos não tinham capacidade de vencer. Como foi no Vietnã? O americano só dançou no Vietnã. Que é uma guerra de guerrilha, uma guerra em floresta, é difícil você vencer, você tirar os caras de lá. Né? Então, essa situação fez com que, né, a arma nuclear fosse utilizada então. Muito bem. Mas, com o avanço da tecnologia, eu vou mostrar o poderio nuclear que existe hoje no mundo, tá? Para vocês terem uma ideia. O que nós construímos em termos de bombas modernas. Para falar para vocês de uma arma mais moderna ainda nos arsenais mundiais. Na década de 60, se você fosse para os Estados Unidos e para a Europa, havia uma coisa chamada abrigo nuclear nas grandes cidades. Vocês sabiam que Pequim, existe uma segunda Pequim embaixo de Pequim? Quem sabia? Então tá bom, estão bem informados. Tá? Na época da Guerra Fria, na década de 60, todo chinês era obrigado a trabalhar 6 horas por dia, com pá e picareta,
o seu abrigo nuclear. Se ele tivesse uma lojinha aqui numa avenida, tinha que fazer um buraco e cavando, e fazer a lojinha dele lá embaixo, a uns 30 metros de profundidade, embaixo da terra. Chega ao cúmulo de ter a avenida que tem em cima de Pequim, tem lá no subsolo, subterrânea avenida também, asfaltada. Tem uma Pequim embaixo de outra Pequim. Ela foi construída durante a Guerra Fria como um abrigo nuclear para a população de Pequim em caso de um ataque. Ok? Muito bem. Estados Unidos também. Os Estados Unidos construiu muitos abrigos nucleares, adaptando nos túneis de metrô, adaptando uma série de regiões, abrigos nucleares para grande parte da população das grandes cidades. E havia uma coisa chamada treinamento. Ou seja, os caras anunciaram na televisão, olha, esse mês vai ter treinamento de alerta nuclear. Só que eu não vou falar a hora, nem o dia. Vai ser surpresa, tem que ser como fosse na verdade. Então ele dava uma cartilha para você. Esteja onde você estiver, procure um abrigo nuclear mais próximo. Só que você tem, no mínimo, 25 minutos para entrar nesse abrigo, após o acionamento da sirene. Só 20, por quê? Presta bem atenção, porque o mundo é redondo, certo? Está aqui os Estados Unidos, está aqui a União Soviética. Qualquer míssil lançado pelos inimigos, aqueles mísseis balísticos intercontinentais, na época eles demoravam 35 minutos para atingir seus alvos. Então, primeiro tinha um tempo de detecção. Você detectou que foi lançado os mísseis pelo seu sistema de satélite, radar, aquela coisa toda. Aí você tinha que chegar para o governo americano, por exemplo, alguém tinha que tomar a decisão, certo? Ou acionar um contra-ataque e acionar um alerta para a população entrar no abrigo. Isso é muito dinheiro envolvido. Você para 1 hora nos Estados Unidos, você não pode dar um alerta falso. Mas os caras tinham que treinar. Então, você estava lá 4 horas da manhã, dormindo bem gostoso na sua casa, tocava a sirene. Você tinha que vestir a roupa correndo, tal, sapato, descer do último andar. Às vezes o elevador já ficava congestionado, você tinha que descer a escada. Se você fica esperando o elevador para descer depois, você está ferrado, cara. Você vai demorar meia hora só para esperar a sua vez no elevador, né? Às vezes tinha que descer essa escada de emergência, tudo correndo. E sair na rua e saber onde era o abrigo mais próximo. Em menos de 25 minutos você tinha que estar no abrigo, porque os negros iam fechar a porta, não ia esperar 35 minutos. Quem ficou de fora, ficou. Quem não entrou, dançou. Que a hora que a bomba explodiu na cidade. E as bombas, elas são projetadas para explodirem a 2.000 metros de altura. Elas não podem cair no chão. Porque quando elas explodem nessa altitude, o estrago dela é maior. Ó. Ela vai atingir um raio muito maior. E aí tinha todo um treinamento. Não olhe para a bomba. Baixe a cabeça. Se você tiver um lençol, cubra com um lençol branco e deite no chão e não olhe para a explosão. Não fique assim, ai que bonito. É cego. Se você tiver 30, 40 quilômetros de distância, você é cegado na hora. Você não pode olhar para a explosão. Se você olhar para a explosão, é a última coisa que você vai ver na vida. Você vai ficar cego. Que o pulso de raio gama que vai dar, o pulso de energia é um sol. Todos os instrumentos eletrônicos vão queimar. Todos os instrumentos eletrônicos irão pifar. Que eles vão dar um sobrepulso de tensão como se fosse um raio. Já viu quando você queima os seus aparelhos eletrônicos, dá um raio? A explosão de uma bomba atômica é um mega raio. Ela vai detonar, ela vai dar pulso de tensão na rede elétrica e todos os aparelhos que estiverem na tomada vão ser queimados. Tá? Você está entendendo? Muito bem. Você imagina a neurose, né? Todo mundo correndo para briga. Nas escolas, você tem que entrar embaixo da mesa da carteira, fazer ensaios, crianças, todo mundo. Isso na década de 60. Aí, o que aconteceu? Os americanos
safado, sem vergonha, fez um acordo com a Turquia e foram lá na Turquia e colocaram uma base de mísseis nucleares na Turquia, que é fronteira com a União Soviética. Ou seja, os mísseis demoravam 10 minutos para atingir seu alvo. Dá tempo de fazer qualquer ensaio nuclear? Quando os russos detectaram que os americanos colocaram essa base de mísseis nucleares na Turquia, sorrateiramente eles vieram em Cuba, trouxeram mísseis balísticos SS-20 e meteram em Cuba apontado para os Estados Unidos. 10 minutos para atingir o alvo em qualquer cidade americana. Quando o serviço secreto americano detectou os mísseis, nossa! Aí vocês vão assistir um filme chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Esse dia, quase que vocês não existiriam mais aqui. A guerra nuclear, ela não aconteceu porque os ETs interferiram, o plano espiritual interferiu. Porque se deixasse para o livre-arbítrio humano, já era. Já era. Vocês vão assistir o filme e vocês vão ver o que aconteceu em 13 dias de bloqueio, de pé de guerra. Vocês sabem, os Estados Unidos têm 4 níveis de alerta nuclear. DEFCON 1, DEFCON 2, DEFCON 3 e DEFCON 4. Eles chegaram em DEFCON 3. DEFCON 3 é o seguinte: todos os mísseis saem fora dos silos, estão armados nuclearmente, só esperando a ação de comando para ser lançados. 62. Por isso que houve aquela reunião do data limite. Por causa disso. Porque o comando Astar, ele queria terminar o projeto Terra na década de 60. O comando Astar tinha resolvido que iria acontecer um holocausto nuclear, eles iam permitir o holocausto nuclear na década de 60. Porque a humanidade não tinha jeito. Ela tinha escolhido o caminho da guerra. Como na Atlântida, a Atlântida escolheu o caminho da guerra, não o caminho da paz. E então houve aquela história da moratória, né, da data limite, que a gente vai conversar aí, dá um toque depois. Bom, muito bem. Então, isso gerou um problema. Aí deu o maior pau, deu maior encrenca, né? Eles retiraram o míssil de Cuba com a seguinte: vocês vão tirar o míssil da Turquia. Aí retiraram os mísseis da Turquia. Mas, nesta época não existia submarinos atômicos, submarinos nucleares. Os vasos de guerra mais sofisticados da história em poderio nuclear. Bom, na década de 70 e 80, na década de 80, ninguém nos Estados Unidos fez mais ensaio de guerra nuclear. Nem a China. Por quê? Uma arma de guerra moderna foi desenvolvida, que eram os submarinos nucleares. Os famosos submarinos. Imagina um submarino com 400 metros de comprimento. Vocês já imaginaram? É grande. É uma barracuda gigante. Só que aqui eles carregam 24 mísseis balísticos intercontinentais. Cada míssil desse pode atingir qualquer ponto do planeta Terra, aonde esteja esse submarino. Ok? Só que é o seguinte: existia uma época, na década de 60, que os Estados Unidos e os russos, eles estavam construindo um sistema chamado interceptores de mísseis. Sabe o que é isso? Ou seja, os russos lançam um míssil, eu lanço um interceptor para destruir o míssil, antes dele chegar no meu alvo. É o que os americanos botaram lá no míssil Patriot, lá no, né, que nem os mísseis Scud da Segunda Guerra Mundial derrubavam os Patriot. Na época
de Israel, lembra da Guerra do Golfo? A primeira Guerra do Golfo, os mísseis passavam, os peitotes não atingiam, caíram no alvo. Né? Bom, aí os americanos, os russos, os dois lados, né, inventaram um míssil de ogiva múltipla. Esse míssil aqui, ele saía, mas levava 10 bombas atômicas na ogiva. Quando ele chegava lá no espaço, ele abria o leque e cada bomba era adicionada para um alvo. Veja, agora o míssil tem que interceptar 10 bombas. Não é um míssil. Já ficou difícil, não é? Eu vou ter que lançar 10 interceptores, um para cada bomba. Aí os caras fizeram o seguinte. Dentro desse míssil, eles colocaram um sistema chamado contramedidas. A gente chama de contramedidas. Que eram balões. Eram 100 balões que inflavam. E para o míssil que vinha vindo, parecia um alvo de bomba atômica. Então agora, eu tenho 110 pontos que o míssil tem que interceptar sem saber qual que é a bomba atômica verdadeira. Qual que é a chance de você bloquear um ataque desse tipo? 0. Então, esse sistema antimísseis foi abandonado. Porque não tinha mais sentido fazer. Ninguém ia bloquear com armas convencionais, mísseis, um ataque nuclear. Esse submarino aqui, ele leva 24 mísseis de ogivas múltiplas. Então esse vaso de guerra carrega 240 bombas atômicas. Atômicas da ordem de 10 megaton cada uma. Não é aquela bombinha de Hiroshima e Nagasaki. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, que começa em 39 e termina com as 2 bombas atômicas em 45. Você vai somar todas as bombas convencionais que foram lançadas, todas, em 5 anos de guerra, em 6 anos de guerra. Soma de os dois lados, tanto que a Alemanha, as Rússia, todo mundo jogou, tá? Isso vai dar uma potência em quilotons. Ok? Só esse submarino sozinho, ele é quase o dobro de tudo que foi jogado em 6 anos de guerra. Um único. Os russos estão lançando agora ao mar 2 submarinos altamente modernos das suas classes, que não pararam de fabricar. Carregando esses mísseis de ogivas múltiplas de alta tecnologia. Bom, todos os países têm. O Israel tem submarino desse tipo, né? Com capacidade. E esses submarinos não precisam sair na superfície. Eles lançam a 60 metros de profundidade, eles lançam os mísseis. Eles não precisam subir a superfície para lançar. Eles lançam debaixo d'água. Você não sabe onde ele está. Não. Essa é a arma mais secreta. Nenhum dispositivo inventado pelo homem detecta submarino embaixo d'água. Teve um acidente com um submarino russo em Nova York, na costa da Nova York. Aí. Deu o maior zebra, o maior banco internacional que tinha um submarino nuclear russo com armas nucleares na costa de Nova York. Pode lançar qual estava na costa ali, dos 300 metros da praia. Você lança um míssil, quanto tempo atingiu o alvo? 2 minutos, não dá nem tempo de tocar sirene. Você nem sabe o que atingiu você. Então, hoje o mundo, os americanos, sabe o que eles estavam fazendo? Pegando radiestesia, paranormal, para achar onde estavam os submarinos soviéticos no mar. Dava um mapa para o cara, dava o submarino, olha a foto, vai copiando, ele tenta achar onde está esse desgraçado. Porque os nossos radares, nossa tecnologia não funciona. Já foi para o esoterismo. Porque não tem como estar embaixo d'água. A água breca sinal de radar, breca tudo. Não tem coisa. Mano. E sonar é curto alcance só, né? O sonar só funciona a 1000 metros, 1 quilômetro, não funciona mais. Entendeu? Então é uma arma estratégica. Essas são chamadas... Quando houver uma guerra nuclear, hoje, os submarinos vão ser a linha de frente. Eles vão ser os primeiros a lançar
bombas. Os intercontinentais, que demoram 40 minutos, nem vão ser usados. Vai ficar lá. Já estão desarmando eles faz tempo. Sabe por que até agora as guerras não aconteceram? Porque todo mundo sabe que os dois lados vão ficar destruídos. Não tem vencedor. Então essa é uma situação muito difícil. Essa é chamada arma de dissuasão. O que significa dissuasão? Não me ataque. Se você me atacar, vai ser a última coisa que você vai fazer. Então isso intimidou as potências militares, detentoras dessas armas nucleares, de atacar o seu inimigo, porque sabia que vai ser a última coisa que você vai fazer. Medo. Mas, se alguma coisa desestabilizar-se, esse equilíbrio de forças, o equilíbrio de força que mantém a paz, está entendendo? O medo, o equilíbrio de força. Eu tenho a mesma força que você. Eu tenho a mesma capacidade militar que você. Então, você não me ataca e eu não te ataco. Então, nós vamos ficar aí. Até hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, nunca, presta atenção, em todas essas guerras que vocês viram, nunca um soldado americano enfrentou um soldado russo. Nunca. Ok? Nunca teve uma tropa americana e uma tropa russa se enfrentando em qualquer parte do mundo. Porque aí seria uma guerra declarada entre as duas potências. Por isso que até hoje, se tem uma guerra no Iraque, os caras mandam soldado, arma convencional. Não manda bomba atômica, não há um ataque nuclear. Porque é uma arma que, segundo as convenções internacionais, elas não podem ser usadas para um ataque. Só quando o seu território for ameaçado. Essa é uma lei internacional. Ok? Então, mas eu quero que vocês entendam que essa é uma arma da década de 60. Nós estamos em 2015. Né? Vocês têm televisão de plasma, televisão de LCD, gigantesca. Tem uma vidente russa, de 400 anos atrás, ela vivia numa caverna. E ela fazia profecias. E ela tem uma profecia para o final do mundo, para o Apocalipse. Ela tem essa profecia assim: quando os seres humanos tiverem em suas casas quadros em movimento na parede, essa é a época do fim do mundo. Quadros em movimento na parede. Que é um quadro, né, fininho assim, pendurado na parede em movimento. O que ela viu? Ela viu ao mesmo tempo um desastre e ao mesmo tempo essas cenas do que estava acontecendo no mundo. Ou seja, nós estamos na época. Vocês têm o celular moderninho aí, né? Vocês têm celular da última geração. iPhone, né? iPod. Não pode. iPad. E outras coisitas, mas, né? Então nós temos um avanço tecnológico sempre assim. A internet, cara, quem podia imaginar a internet? Eu, quando era moleque, eu tinha uns 14, 15 anos, eu adorava radinho, rádio amador. Pela capacidade de poder conversar com outra distância, não conversar com um cara lá não sei aonde, na Europa, do Japão, brasileiro que estava no rádio amador lá na Amazônia, você falava. E quando vem a internet? Hoje rádio amador vai falência, ninguém usa rádio amador mais, né? Todo mundo se comunica por WhatsApp, celular, internet, Facebook, todo mundo. Os meios de comunicação se tornaram populares de uma forma tão violenta. Naquela época, você falar no rádio, você tem que ter registro, tem que fazer exame na Dentel, tem que fazer tudo. Você não podia ter um rádio sem você ser habilitado. Tem que ter carta de motorista de rádio. Pagava uma taxa por mês, tudo cheio de história. Agora, vocês têm Facebook em casa, internet. Então, mas... Cara, por que nenhum árabe ainda teve a ideia de pegar um drone e jogar na Casa Branca? Com bomba dentro. Facinho, você não precisa nem ir no lugar, né? Você fica a 2.000 metros de distância, só lá. Fácil. Logo você vai ver, ataque dos drones. Terrorista usando drone. Você sabe o que é bomba plástica, material plástico? A gente chama de bomba
É um explosivo plástico, chama de explosivo plástico. Ele é... Quem brincou com massinha de criança, aquela massinha? Explosivo plástico é aquela massinha. Você faz o que você quiser com ela. Se você pegar um rolo de macarrão, você estica ela, ela vira um papel. Você põe dentro de uma carta, manda para o nego. Certo? Um pelotinho assim, você explode essa casa inteira. É muito poderoso esse explosivo plástico. Você viu esses filmes americanos, quando o nego pega aquela massinha, põe na porta, põe um detonador, sai correndo e arranca a porta fora? Aquele é explosivo plástico. Tá? Você faz no tamanho de um tijolo. Se você pegar um explosivo ao tamanho de um tijolo, você não tem noção do que aquela merda faz. E é um explosivo tão gostoso. Você pisa nele, você pode tacar fogo nele, você pode pegar um corpo de tonelada, jogar em cima, ele não explode. Não, ele só explode com o detonador dele. É um detonadorzinho, você enfia dentro dele e sai correndo por celular, por qualquer assim você aciona. É claro que é difícil de conseguir, né? Que é o C4 que o pessoal fala. Né? Mas os terroristas, quem tem dinheiro, compra qualquer coisa nesse país, né? Nesse mundo, né? Os negros estão comprando dinamite, explodindo caixa eletrônica, tudo quanto é lado com dinamite. Não é verdade? Né? Aqui no Brasil ninguém leva nada a sério, cara. O bandido compra o que quiser. Se tiver dinheiro, você compra até um míssil atômico hoje em dia aqui. Né? Do jeito que o nosso material nuclear aí é jogado às traças. No Césio 137, né? No ferro velho. Aquele caos em Goiânia, né? Bom, eu vou falar para vocês de uma nova classe de armas que faz a bomba atômica parecer um traque. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, quando o presidente russo estava pressionado com o caso da Ucrânia lá, fazendo a sanção, quando ele veio a público e falou o seguinte: olha, vocês parem de nos pressionar, porque nós temos uma capacidade militar hoje de pulverizar qualquer cidade do planeta em questão de segundos. Uma semana depois, um coronel da alta patente russa fez o mesmo discurso. Ele não estava falando de bomba atômica. Que bomba atômica não demora segundos, tem um tempo de lançamento, o avião tem que chegar até o alvo, o míssil tem que chegar até o alvo. Entendeu? Existem armas de destruição em massa que vocês nem imaginam na mão das grandes potências. Elas são chamadas de armas escalares. É baseado na teoria do Tesla. O projeto HARP, que é um projeto da década de 70, 60, eles eram os protótipos experimentais. Aquelas antenas eram protótipos experimentais. Por exemplo, a primeira bomba atômica que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, ela tinha quase o tamanho dessa sala aqui. Ela era muito grande. Hoje, uma bomba de 10 megatons que vai na ogiva dos mísseis é do tamanho de uma bola de basquete. Certo? Portanto, as armas modernas que estão nos conhecidas como armas escalares, eu vou dar um exemplo rápido para vocês do que seja uma arma com uma grandeza. O que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial? Vocês estudaram física? Vocês se lembram? Se eu falo assim, né? A minha massa é 70 quilogramas. Essa é uma grandeza escalar. Olha a diferença de uma grandeza vetorial. Existe um corpo aqui, está sendo aplicado nesse corpo uma força de 10 newtons. Não é suficiente. Você precisa falar assim, mas você está aplicando essa força como? Para cá, para lá, para baixo, para cima? Você está aplicando essa força no ângulo? Como você está fazendo essa força? Então, uma grandeza vetorial, ela exige 3
coordenar 3 fatores para dimensionar uma grandeza vetorial, que é módulo, no caso, 10 newtons. Direção, a direção pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, pode ser vertical. E o sentido. Sentido é dado pela flechinha. Ó, a força está sendo feita para lá, ou está sendo feita para cá, ou está sendo feita para lá, ou para baixo. Então, as grandezas vetoriais, elas necessitam de 3 componentes para identificar totalmente uma grandeza vetorial. E uma grandeza escalar só precisa de um. Vocês sabem o que é um pulso elétrico? Todo pulso elétrico é uma onda. A onda eletromagnética, gerada por uma antena de rádio, ela é algo assim, ó. Ok? Tá? Vamos fazer uma brincadeira. Se tiver aqui assim, ó, um corpo, eu aplicar nesse corpo, mandar um neguinho empurrar esse corpo com uma força de 10 newtons. E mandar um outro neguinho empurrar no sentido contrário com uma força de 10 newtons, o que acontece? Ela se Então, presta atenção. Esse é o erro de vocês. Esse é o erro de todo a resultante das forças é 0. Mas vai falar para o baianinho que é 0. Vamos supor que eu sou o baianinho. Vem um negão e faz uma puta força nas costas, outro no peito. Eles fazem de 100 quilos. A somatória é? Mas meu peito afundou. Rachou meu peito, estourou eu. Ou seja, a tensão está ali. A resultante é 0. Mas significa que não tem força nenhuma ali. Não está uma tensão, os negros estão fazendo uma puta pressão. A resultante é 0, mas a pressão está ali. Eu tenho que aguentar essa merda. Né? Então tem uma energia contida, armazenada. Está ali. Ok? Essa grandeza, ela sofre interferência. Se tiver uma nuvem na frente, ela não passa essa onda. Porque ela é uma grandeza vetorial. Com os cientistas, eles fizeram o seguinte. Eles pegaram 2 ondas eletromagnéticas, assim, ó. O que acontece quando você joga uma onda de mesma intensidade, mesma amplitude, mesma frequência, mesmo comprimento de onda, porém com a fase atrasada de 180 graus, que dá exatamente... O que daria aqui? Se anular? Se anula, a gente chama de interferência destrutiva. Dá 0, daria uma linha. Mas nesta linha tem uma tensão. E como zerou, é como se ela não existisse. Não, mas eu posso colocar 1 milhão de volts aqui e 1 milhão de volts aqui. Para todo defeito deu 0. Não deu? Então eu joguei essa onda escalar no espaço, ela passa por qualquer parede, ela é quântica, ela não tem interferência nenhuma, e eu tenho uma zona do espaço onde eu tenho 1 milhão de volts sendo suspenso. É só você fazer o cálculo e jogar uma outra onda em qualquer ponto que você quiser. Aqui eu vou fazer uma interferência agora construtiva. Neste ponto vai aparecer uma explosão de energia do nada. Não lancei nenhum míssil, não lancei nenhum foguete. Eu posso mirar para o centro da Terra, lavar a Terra inteira e pego o Japão lá, sem o Japão saber de onde veio a explosão. Não é um projetor de onda. E é uma estação rádio.
Como se fosse um rádio. Por isso que aquelas antenas do HAARP, um monte de antena para estudar esses lançamentos dessas ondas, fazer interferência. Pode, a fonte que você tem. Aí a explosão que vai dar aqui, nesse ponto aqui, é inimaginável. E o custo disso? Hã? Tudo tem custo. Mas é mais barato que fazer outra. É mais barato que fazer uma bomba atômica. Aconteceu um negócio interessante. Eu sou um cientista, eu sou vivo. Os israelenses, há um tempo atrás, ficaram com um problema dos foguetes do Hamas. Certo? O Hamas começou a lançar um monte de foguete contra Israel. E Israel interceptava todos. Todos. Não passava um foguete, raramente caía um, certo? Não existe uma tecnologia antimísseis para derrubar aqueles mísseis. Eles são pequenos. São mísseis pequenos. Você pode interceptar 1, 2, 3, mas você não vai interceptar 1000. Não tem como. Os desgraçados estavam usando essa tecnologia como rede de campo de força. Você pode controlar a potência. Eles fizeram assim: você faz no espaço uma malha. Assim, ó. Tipo uma rede. Esses pontos aqui, a energia explode. Porque são linhas de interferência de cruzamento de duas ondas escalares. Duas fontes escalares estão bota uma fonte escalar lá de um lado, outra fonte escalar do outro, outra no meio e nós lança. Aí nós formamos uma rede de sinais. O míssil vinha, quando ele batia nessa rede, ele explodia. Era um campo de força. É um campo de força, não é eletromagnético, não é. É um campo escalar. Mas o míssil, o céu se iluminava, porque ele estava nessa rede e o míssil explodia. Mas é o tamanho dessa malha aqui, você faz ela ficar pequena, grande. Então o míssil não passava, ele batia, caía. Os israelenses estavam usando uma arma moderna, sofisticadíssima, para barrar ataque de mísseis. E ninguém fala sobre isso. Abertamente, vai na televisão, arma secreta israelense. Você morre no dia seguinte, se você começar a falar essas coisas. Em meios de comunicação. Então eu quero que vocês entendam que, claro que Israel são pessoas inteligentíssimas, cientistas fantásticos, Estados Unidos, Rússia, Europa, tem coisas ultramodernas nos arsenais, que o fato de não ter entrado em guerra, eles não estão usando essas armas. Mas a hora que eles se sentirem ameaçados, eles vão usar essas armas e vai ser uma novidade, uma coisa completamente nova. Não, tem nada a ver com o Atlântico, nada. É coisa nossa, moderna, da nossa física, da nossa tecnologia atual. Tá? Do nosso conhecimento. Não é extraterrestre, não é arma que vem dos Greys, dos reptilianos. Esquece isso. A cagada é humana. Porque quando nós somos encarnados, agora nós vamos colocar esse outro lado. Então essas armas modernas, elas são complexas, elas são complicadas. Existe uma teoria de conspiração que diz o seguinte: os engenheiros responsáveis por construir essas armas estavam no avião da Malaysia Airlines, que simplesmente desapareceu do mapa, ninguém sabe onde foi parar. O pessoal acha que o serviço secreto de algum país entrou nesse avião, desviou o avião e pegou cientistas e estão com cientistas por causa do conhecimento dessas armas. Não. Isso é uma teoria de conspiração, não é o que eu estou falando, tá? Ele sumiu, o nego pousou numa base qualquer lá e está lá. Então essa é uma situação moderna. Nós não vamos mais discutir uma situação de uso de armas atômicas, que são armas lá da década de 60. Até a bomba atômica pode ser utilizada num caso de uma guerra maior. Mas as linhas de frente de armas... Você está entendendo? Você pode acordar amanhã,
Primeira coisa que você vai notar é que o seu celular não funciona. Segunda coisa que você vai notar, seu TV a cabo não funciona. A única coisa que vai funcionar é o seu radinho de pilha, que pega a rádio local AM, essa funciona. Mas tudo que é digital não vai funcionar. Porque o primeiro ataque a ser feito são nos satélites de comunicação. Segundo ataque, GPS. Todo satélite GPS vai sair fora do ar. Eles usam essas armas aí modernas para destruir os satélites. Porque os mísseis modernos, todos são guiados por GPS. Se você destrói os satélites GPS, nenhum míssil preciso funciona mais. Não tem, vai até onde quer. Porque ela é escalar, ela não tem interferência. Certo? Ela não tem perdas. O Tesla queria usar isso para transmitir energia de Itaipu até São Paulo. Essa mesma tecnologia, ele pegava milhões de volts lá e jogava em São Paulo sem fio. Sem fio. Aí, ele foi proibido por causa disso, porque essa merda era uma puta arma. Desde aquela época, eu estou investigando o desenvolvimento dessa arma baseado nessa tecnologia de transmissão de energia a distância sem fio. Mas não podia ser em forma de onda, porque quem entrasse na frente da onda era torrado. Você não vai transmitir milhões de volts no ar. Não tem sentido. Qualquer passarinho que entra está queimado. Entendeu? Então não pode. Então os caras estão desenvolvendo essa arma, não permitiram que o Telas fizesse essa pesquisa aberta, porque ela se tornou uma pesquisa secreta. Porque o resultado dessa pesquisa era o desenvolvimento de uma arma moderna sem precedente na história. Tá ok? Então, o Telas foi um dos grandes cientistas americanos que desenvolveu teorias fantásticas com relação ao trabalho de alta energia, trabalhando com eletromagnetismo. Tá? Ele tem, assim, invenções, coisas na cabeça que aí os caras sumiram com ele, né? O Telas desapareceu. Só ficou o carro elétrico, Tesla. Então, na verdade, nós estamos vivendo uma época complicada. Então, agora vamos fazer um balanço importante. Presta atenção. Aqui o plano astral. Aqui a superfície da Terra. Quando o comando planetário encarnou e colocou as almas pela lei do karma, a lei do karma diz o seguinte: você vai se esquecer de quem você é, que você é um espírito. E aqui embaixo você tem o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Por isso que as sociedades secretas se desenvolveram, os poderosos, o cara corta a cabeça lá, faz aquilo, porque você faz o que você quer. Só que vai ter uma consequência kármica. Esse resgate kármico ele vai vir mais cedo ou mais tarde. Por isso, é muito difícil você achar que o plano astral hoje desceria para intervir num holocausto nuclear se nós decidíssemos, através do livre-arbítrio, fazê-lo. Ok? Meia dúzia de árabes pega uma bomba atômica, resolve jogar em Nova York, ninguém vai impedir. Não vai descer um disco voador, um ET. As pessoas estão no seu livre-arbítrio. Qual é a sua escolha nesse mundo? Você escolhe servir à luz ou servir às trevas? Essas nossas escolhas, por exemplo, quando você investiu em construir um submarino daquele, você está pensando que aquele submarino é barato? Quanto custa fazer um submarino daquele e botar 24 bombas atômicas? Sabendo que uma bomba atômica hoje no mercado mundial, ela custa bilhões de dólares. É um preço estrondoso. Só o combustível ali, nuclear, ele é um dos elementos mais caros na face da Terra. Hoje é o elemento radioativo. 1 quilo de plutônio, gente, é coisa de bilhões de dólares. 1 quilo. Quando os Estados Unidos entram na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele entra na guerra, você colocou 100 mil soldados americanos aqui.
na frente de batalha. Então, do seu ponto de vista, só são aqueles soldados que estão lutando. Eles estão matando, certo? E eu não tenho nada a ver com isso. Mas vamos ver a coisa aqui. Vamos ver aqui no país. Pega lá nos Estados Unidos. Quem fez a roupa do soldado? Quem fez a bota? Quem fez a arma que ele vai usar? Quem fez o tanque de guerra que ele está sentado? Quem fez o avião? Quem fabricou a bomba? Quem fabricou a bala do fuzil? O país inteiro está em guerra. Inclusive, por exemplo, a fábrica da Ford mesmo, foi fechada para fazer arma de guerra. Fazer tanque de guerra. Todo mundo parou durante a guerra, todas as fábricas pararam para trabalhar para a guerra. Então você tinha milhões de pessoas para sustentar a frente de batalha. E aí você vê o seguinte, né? E não é porque todo mundo é capitalista, certo? Você está trabalhando para banco, servindo, empregado, está numa empresa, está ali. No fundo você está na teia, você está na malha. Você é aquilo, pagando imposto. Você não é o espiritualista que saiu, está trabalhando do outro jeito, vão construir uma nova ordem, uma sociedade alternativa. Você não está contribuindo com aquela linha de frente. Está dentro do pacote T. Porque hoje é globalizado. Quebra o negócio lá, afeta aqui. Explode uma bomba no Oriente Médio, amanhã feriado bancário aqui. Porque as coisas, as inter-relações econômicas são totalmente conectadas. Entendeu? Então, agora vocês vão entender um pouco a história do dado limite. Certo? Quem manda na Terra? Quem decide os destinos de nossa civilização? É o Comando Astar. Quando houve essa crise dos mísseis de Cuba, quase que a Terra entrou num colapso nuclear, as potestades começaram a se preocupar. E aí, né, vamos deixar esses caras queimar a Terra ou não? Vai fazer parte do livre-arbítrio deles? Eu tenho certeza, se vocês vão assistir o filme, vocês vão perceber o seguinte: o presidente Kennedy, ele tinha que dar uma ordem para invadir Cuba. Todo o seu alto comando militar em torno da mesa falava assim para ele: presidente, pode dar ordem que nós vamos ganhar essa guerra, nós vamos invadir Cuba, tomar os mísseis nucleares dos russos, e nós vamos acabar com essa história no nosso quintal aqui. Já acaba com... mata 3 coelhos com uma cajadada só. Vamos tirar aquele merda do poder, certo? Que era como é que chamou? Fidel Castro. Nós vamos acabar com essa porra, vamos tirar os russos de lá e vai ser nosso jardim isso aqui. Ninguém vai encher o saco aqui no nosso quintal. Mas o general russo que estava baseado aqui em Cuba, que era responsável pelos mísseis nucleares, ele tinha uma bomba atômica que é chamada arma estratégica ou arma tática. É uma bomba atômica pequena que você pode lançar de um canhão ou você pode lançar ela de um míssil de curto alcance. E essas armas eram programadas para ser lançadas se o exército americano invadisse Cuba, contra o exército. E o general russo disse assim: ele disse hoje, eu teria lançado essas bombas atômicas se o exército americano tivesse invadido Cuba. Resultado: era um ataque nuclear direto a cidadãos e a tropas americanas. Os americanos iam retalhar. Primeiro ia queimar Cuba com armas nucleares, depois ia jogar nos russos. Só que essa decisão de invadir, aconteceu o seguinte: vocês vão ver no filme, o presidente Kennedy já não dormia 5 noites. Imagina um cara sem dormir, num nível de tensão insuportável, que a crise não acabava. Os negros não dormiam de noite, à base de remédio para ficar acordado, porque a qualquer momento os negros podiam atacar, fazer um contra-ataque. Tudo em DEFCON 3, cara. DEFCON 3, os mísseis americanos. Ó, você tem uma ideia? Na década de 60, na fronteira da Europa, lá com a chamada zona, os aviões americanos, carregando bombas atômicas, eles ficavam voando assim, ó, 24 horas por dia, ó. Os bombardeios americanos.
Acabava o combustível, eles desciam, reabasteciam e subiam outros. Tinha que ficar no ar 24 horas por dia um grupo de parece que 50 aviões carregando armas nucleares, porque se desse o alerta nuclear eles entravam em território soviético já estando no ar. Olha a neurose. Isso era a Guerra Fria na época. Os aviões voando 24 horas por dia. Naquela época aí, na 90, deu pau no avião na Itália, caiu 2 bombas atômicas dentro do mar, na praia da Itália. Vocês não lembram? Que caiu 2 bombas H, 2 bombas de hidrogênio, caiu do avião dentro do mar, cara. Foi uma puta desgraça. Você tem que correr nos exércitos americanos para cercar, para pegar a bomba, que senão vai vazar radioativo. Mas ela não explodiu. Se explode, você vai ver. Então o medo é que numa situação de crise, o presidente não mande nada. Os militares assumem um ataque independente do presidente da ordem ou não da ordem. Essa sociedade secreta dá ordem. Enquanto os presidentes estão discutindo a paz, os negros fazem um ataque surpresa contra o inimigo. Então, por isso que essa situação ela foi muito grave a ponto do Plano Astral resolver intervir. Então, o Plano Astral falou o seguinte, aí que tem a história do data limite, que eu vou explicar melhor quando a gente for um específico sobre esse assunto, que a próxima nós vamos discutir. Né? Comando Astar, transição planetária e data limite. Só o resumo, que você já deve ver, todo mundo já viu o vídeo, né? Do Chico Xavier, ó, em 69, quando o homem pisou na Lua, isso significava não o ato do homem pisar na Lua em si, mas o ato de se ter uma tecnologia desenvolvida ao redor dessa missão Apolo, que daria condições do ser humano em pouco tempo ter uma capacidade militar sem precedentes. A guerra nuclear era inevitável. Então, aí que conta a história, que houve uma reunião no espaço com o Comando Astar, e o Comando Astar queria terminar o projeto ali na década de 60. Aí conta que os ascensionados da Terra, liderados por Jesus e outros, foram nessa conferência e pediram ao Comando Astar que permitisse uma moratória para que eles pudessem acertar o processo kármico da humanidade. Muitas almas precisavam resgatar karma ainda, né? Tinha que encarnar muita gente, tinha todo um processo, e o Comando Astar deu 50 anos de moratória. Se durante 50 anos vocês não se explodirem num ataque, numa guerra nuclear, aí nós vamos interferir no mundo. Nós vamos mudar esse planeta do nosso jeito, a nossa maneira. Mas se vocês escolherem neste período o caminho da guerra, aí o problema é de vocês. É o livre-arbítrio. Aí a desgraça vai ser grande. Porque vocês poderiam começar a guerra, mas quem iria terminar essa guerra seria o comando superior, com catástrofe geológica sem precedentes para a humanidade. E iria restar muito pouco ser humano na face dessa terra para contar essa história depois. Porque é o mesmo que aconteceu com a Atlântida. A gente está dentro de um sistema organizado, né? Um sistema solar. Acontece alguma coisa com a Terra, fisicamente altera tudo isso? Não. Nós já explodimos mais de 300 bombas atômicas nesse planeta, não aconteceu nada. Explodir tudo junto. Não, você não vai acabar com a Terra, você acaba com a civilização. O planeta não vai uma bombinha, pode entrar aqui para a Terra. Você está entendendo? Não vai destruir a Terra, explodir a Terra no meio. Ninguém faz isso. Não tem como. Tá? A explosão, eu falei para você que é na atmosfera, a gente polui a Terra só. Vai continuar aqui, dá uns 100 anos, ela limpa de novo, né? Igual Hiroshima e Nagasaki, tá a cidade está nova de novo. Está lá, tem gente morando lá, está numa cidade moderna. Você nem vai lá, nem vê que foi explodida uma bomba atômica. Entendeu? E não faz nem 100 anos. Certo? Se você perceber, 20 anos depois, já estava a cidade estava construída em pé de novo. Né? Então, na verdade, as coisas não são do jeito que vocês imaginam. Existe uma fantasia, uma ficção. Mas, se houver uma guerra em larga escala, aí vocês vão assistir aquele filme chamado Inverno no...
O dia seguinte, The Day After. Assistam. Um filme feito na década de 80 aí. The Day After, o dia seguinte. Que é o dia seguinte após o holocausto nuclear. Como é que o planeta vai ficar? Vou fazer o que eu? Principalmente quem está no hemisfério norte. E o cenário é o seguinte: se eles resolverem fazer um ataque desse tipo, uma guerra desse tipo, todo estrategista militar no hemisfério norte tem que projetar uma rota de fuga. Porque sabe que o hemisfério norte será inabitável durante muito tempo. Então, é sabido que a coisa vai funcionar assim. Após um holocausto nuclear, o hemisfério norte fica inabitável. Então, a rota de fuga é para o sul. O Brasil vai ser dividido. A América do Sul vai ser dividida. A força. Porque eles têm submarino nuclear, armas operacionais. Desce aqui, a parte do norte, a parte do sul. O Brasil só vai ficar com a zona leste. Só a região leste fica para o Brasil. A parte sul é dos europeus. E a parte norte é Estados Unidos, USA. E a parte central é tudo USA. Amazônia, os americanos já compraram metade da Amazônia. Sabia? Propriedades gigantescas compradas por americanos. A chinês também está comprando muita terra. Tá. Você está entendendo? A Austrália e a África é outra rota de fuga. Então, lá muita gente, russo, chinês, vai descer para aqueles lados lá. Então, o Brasil vai ser totalmente dividido. E você vai estar lá na sua casinha, vai ter que dar a casinha para os outros, dividir arbitrariamente. De livre e espontânea pressão. Manda os negros para o Nordeste lá, né? Larga lá. Comer cacto. Calango e cacto. Mas um mês depois que leva no paraíso, viu? Na mão de americano. Vira um oásis, claro. Só nordestino que ele está lá, comendo calango até hoje. Morrendo de seca. Né? Né? Então, o cenário é esse. Dê graças a Deus, reze, para que a gente não escolha o caminho da guerra, que a gente escolha o caminho da paz. Mas com essa nova ordem mundial que está aí, tá meio esquisito fazer a paz, né? A gente está se aturando. As pessoas se aturam porque sabem que o poderio do outro é muito grande. Mas se houvesse um desequilíbrio de força e tivesse um lado que tivesse a certeza que ia ganhar, isso aí já tinha explodido há muito tempo. Entendeu? Então, o grande medo é que essas forças, principalmente no Oriente Médio, elas possam cair em mãos, esse poderio nuclear, esse poderio militar, cair em mãos de pessoas que não têm medo de morrer, querem morrer mesmo, né? Querem me matar, me suicidar, vou lá com as minhas 80 virgens, né? Depois da morte. Cais lá, islâmico. Bom, então, vocês estão vendo a situação que nós nos encontramos? É uma situação complexa. O plano astral, ele falou assim, por isso que não desceu o disco voador em praça pública até hoje, não houve uma interferência extraterrestre, Jesus não materializou, sabe, uma interferência dos ascensionados, mestres superiores, porque está em nossas mãos o nosso destino. É a lei do karma e a lei do livre-arbítrio. Ou seja, você precisa, nós precisamos, nós tivemos esse tempo para nos tornarmos espiritualistas, para viver em luz, para trabalharmos em função da luz. Agora, as nossas escolhas vão levar os destinos. Se não acontecer essa guerra nuclear nos próximos 4, 5 anos, o que vai acontecer de 2019 para frente se houver uma mudança na lei? E as forças espirituais puderem intervir. Intervir. Porque qualquer tipo de interação é intervenção. Né?
Você está entendendo? Então as coisas poderão estar dentro de uma outra regra. Aí os ETs poderão aparecer aqui, poderão fazer fenômenos para vocês. Vocês vão lá em vigília ufológica, dá um rasante, o ET, você já fica todo... Se com lá falando, vocês já ficaram mudados, com uma nave dando rasante, cara, vocês não vão trabalhar mais no dia seguinte. Vocês não vão trabalhar no dia seguinte. Vocês largam tudo para seguir uma nova ordem de consciência. Você está entendendo? Enquanto essas coisas não interferem, tudo é teoria para vocês. O ET é uma teoria, talvez, pode ser. Mas eu digo que ele der uma rasante, que ele pousar e vier falar diretamente com você, acabou a sua vida. Acabou. Vocês não sabem mais o que fazem na existência de vocês na Terra. Porque a paradigma mudou. Esse é um ponto crucial que a gente pode pleitear após a mudança da lei do karma, das regras, começar a haver um relaxamento. Ou seja, entramos na Era da Luz. Nós estamos num processo de transição entre as trevas e a luz desse lado. Ok? Esse período é um período conturbado, pode haver problemas. Né? Aquilo que você falou, como é que ela vai falar do ET lá para os caras? Vai demorar muito para eles aceitarem essa nova realidade espiritual, essa nova visão de mundo, eles abandonarem a visão do Alá, ou ter uma transformação na visão. É um problema que vai demorar 100 anos para a gente resolver essas questões. Por isso que o Brasil é a pátria da nova era. E o Espiritismo fala que é a pátria do Evangelho. Né? Porque é mesmo. E nós seremos, viu? Presta atenção no que o Laura está falando. A hora que nós entrarmos sem guerra nessa Era da Luz, nós vamos ser a base do planeta. A base espiritual do planeta. Que o ET vai dar contato aqui primeiro, não vai dar contato lá na Arábia Saudita. A coisa começa a brotar daqui para fora. Entendeu? Os caras vão sair de lá para vir ver o que está acontecendo aqui. E a hora que chegar aqui vai ter que aceitar o que é. Óbvio, né? Está no nosso país. Está no nosso país, está no nosso lugar. Exatamente. Entendeu? Aí nós podemos exportar essa espiritualidade, essa nova consciência e essa nova era que está entrando. Então nós temos que nos preparar para isso. Por isso que eu falo, vocês vão ser o agente da transformação, o agente da mudança. Vá na sua casa, faz um grupinho, monta um espaço holístico, começa a trazer as pessoas, começam a debater, começam a conversar, porque essa preparação tem que acontecer para as forças poderem intervir. As forças vão intervir nos locais que elas sentirem que vão ser bem recebidas. Claro, certo? Ela não vai entrar na casa de um cliente. Mas se você está com um grupinho preparado, ó, pode descer, vinha que pipoca já está pronta. Entendeu? Aí os caras vêm, numa boa. Pipoca e guaraná, certo? Chazinho, tudo ali, tchá. Os caras vêm, sabe? Nós já estamos há 30 anos nos preparando para esse dia. Saca? Os irmãozinhos andam do nosso lado. Né? Depois, para quem não viu, eu vou mostrar para vocês o último seminário que nós demos aqui em janeiro, em quase que novembro do ano passado, sobre data limite. Os produtores do data limite estavam presentes na plateia. Vocês vão ver o que os ETs fizeram. Eles pegaram o pó de giz que estava na lousa, que estava um pó de giz assim, uma lousa estava muito mais suja, e o pó de giz estava assim, né? Que eu apago o pagador. Eles impregnaram nesse pó de giz a cara deles, assim, com o zoião, a cabeça, tudo. Eu vou mostrar, tem a foto. Parou o seminário para ver aquela imagem na lousa. Mostrando que eles estão aqui do lado, eles não estão lá na nave do escoador, dentro do escoador. A partir do momento que a ciência oficial, assinar que existe vida após a morte e que existe reencarnação, e a Rede Globo, esse vai ser o assunto da Globo. Aí, o paradigma da civilização, a gente vai ter que sentar para conversar isso. Porque hoje a Inquisição é a ciência. Se a ciência não falar que é verdade, não é verdade. Você está entendendo? Isso é charlatão, isso é isso, isso é aquilo. Mas a partir do momento que os eventos puderem acontecer e os espíritos materializarem e começar a dialogar com o cientista, você é obrigado a aceitar na marra. E o político vai ter que aceitar a reencarnação. Aí ele está lascado. Porque ele sabe que a merda que ele fez lá
Não foi secreta. E que aquela sociedade secreta, que ele achava que era secreta, não é secreta porra nenhuma. Porque estava todo mundo vendo com a fichinha lá, marcando o caderninho. Você está entendendo? Essa é a mudança que a gente chama de paradigma. Você muda o foco totalmente das relações internacionais e pessoais e humanas. E os ETs e os espíritos podem fazer essa ação à força. Eles intervindo. Pode ser a lei do karma mudar. Não é isso que os caras falam, até 2019 nós vamos dar um prazo, depois nós vamos intervir. Essa intervenção significa um limite para a mudança da regra, da lei. É, entrar na Era da Luz, essa transição aqui, ó. Essa transição para a Era da Luz, ela pode ser com uma guerra, depois começa a Era da Luz, depois do caos, que aconteceu em Atlântida foi assim, mas pode ser sem a guerra. Sem a guerra, nós vamos ter um tempo de adaptação de toda a ideologia religiosa, política e científica. Ela vai acontecendo. Os ETs vão interferir, os espíritos vão interferir, e em poucos anos nós teremos uma nova ordem mundial. A igreja não tem conhecimento das coisas. Ela não sabe de espiritualidade. Se ela soubesse da verdadeira espiritualidade, ela vivia a verdadeira espiritualidade. Ela não vive. Por isso que o espiritismo veio através de Chico Xavier, não veio através do sacerdote cristão, não veio através do Papa. Porque teria que ocorrer uma nova revolução, uma nova era, E a hora que você tem que chegar, a igreja quebra. Ou ela aceita, ou ela se une e admite que sempre esteve errado, porque a nova ordem que vier aí vai ser insuportável para todo mundo. A ciência não está pronta, as religiões não estão prontas, nem a política está pronta para receber essas inteligências avançadas, porque a nova ordem que eles vão trazer, consciencial para a humanidade, é algo inimaginável para vocês. Ok? Então é isso. Namastê, muita paz.